Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre a origem do subdesenvolvimento. Na aula anterior a gente estudou sobre a classificação dos países do mundo. E seguindo o critério de desenvolvimento, os países são classificados em dois grupos. Os países mais ricos e com melhores e mais industrializados, com melhores indicadores sociais, são classificados como países desenvolvidos, e aqueles países que ainda possuem uma industrialização incipiente, os indicadores sociais são baixos, eles são classificados como os países subdesenvolvidos. A gente soube que também houve uma troca, né, desse termo. Hoje não é mais chamado de subdesenvolvido, e sim em desenvolvimento. A gente vai entender isso nessa aula, por que teve essa troca de termo, certo? E também vamos estudar qual foi a origem do subdesenvolvimento, certo? Para isso vamos estudar alguns acontecimentos históricos que aconteceu desde o período das grandes navegações até os dias atuais, para a gente entender essa diferença que existe no nível de desenvolvimento entre os países. Falar de subdesenvolvimento não tem como não falar da desigualdade, certo? E a desigualdade, a gente sabe que a desigualdade social, a desigualdade entre as classes sociais, ela nasceu junto com o sistema capitalista. A gente sabe que uma das principais características do capitalismo é a desigualdade entre as classes. Se não tiver desigualdade, não é capitalismo, certo? Então, o sistema capitalista, ele provocou profundas alterações do modo de vida das pessoas, tanto nas relações econômicas, como também na organização espacial geográfica. E essas alterações ocasionou uma série de transformações na relação entre os países. Relações essas que desiguais, como a gente já viu. Existem países que se dispõem de mais tecnologia, são mais industrializados, e existem outros países que dependem dessas tecnologias, dos produtos industrializados desses países. Assim, tendo a gente observando um nível de desigualdade entre os países do mundo, certo? Então, o capitalismo, a origem do capitalismo também teve a origem da desigualdade. Alguns acontecimentos históricos que a gente vai discutir a partir de agora, para a gente entender melhor como se deu a origem dessa desigualdade. Então vamos lá. O capitalismo, ele teve início século XV e século XVI, o período das grandes navegações. Foi quando o capitalismo ele definitivamente substituiu o feudalismo na Europa e foi se consolidando aos poucos, certo? Então, nesse período das grandes navegações, em que as potências europeias elas começaram em busca de novas rotas de comércio para as Índias, elas descobriram novas terras, no caso a América, e passaram a colonizar essas terras. Então, esse processo de colonização já marca uma desigualdade entre aqueles países, aquelas potências colonizadoras que detinham um desenvolvimento, um maior desenvolvimento, se achava no direito de colonizar, de começar a explorar os recursos das terras recém-descobertas, certo? Teve como consequência várias consequências nas estruturas sociais, políticas e econômicas dessas nações que foram colonizadas, que mesmo depois que se tornaram independentes, ainda hoje vivem com esses problemas que foi uma herança desse período colonial. Aí no século XVIII teve início a Revolução Industrial, primeiro na Inglaterra, depois se espalhando por outros países. Com a Revolução Industrial houve uma série de transformações, transformações essas que resultaram no processo de desenvolvimento de alguns países. Esses países que foram pioneiros no processo de industrialização, e esse fato serviu para reafirmar o domínio dos países ricos e agora industrializados
sobre, sobre as antigas colônias, ou seja, aqueles países, aquelas nações da América que se tornaram independentes e agora, mesmo depois de independente, ainda uma grande dependência dos países ricos e industrializados. E nessa fase aqui da Revolução Industrial, que marca a segunda etapa, a segunda fase do capitalismo, né, do capitalismo industrial, nessa fase aqui, as potências europeias, em busca de matéria-prima, minerais e metais preciosos, principalmente para ser utilizado nas indústrias, essas potências europeias, elas foram para um novo processo de colonização, já que as suas antigas colônias na América estavam independentes. Então foi nesse período aqui que começou a neocolonização no continente africano e asiático, que trouxe uma série de problemas que a gente vai falar mais adiante. Com a Revolução 1970, foi a terceira fase da Revolução Industrial, que foi também conhecida como Revolução Tecnológica. Com a Revolução Tecnológica, os países que eram mais ricos e industrializados e agora dispõem de mais tecnologias, consolidando cada vez mais o seu domínio sobre aqueles antigos países que eram colônias, que alguns ainda não tinham desenvolvido o processo de industrialização e que tinham uma forte dependência tecnológica. Então, esses acontecimentos históricos aqui serviram para reafirmar o domínio dos países ricos e industrializados, que se dispõem de tecnologias mais avançadas, sobre os antigos países colonizados. Esses antigos países colonizados, eles possuem uma grande dependência econômica, financeira e tecnológica e ainda convivem com profundas desigualdades sociais. Surge o subdesenvolvimento. Então, essa palavra subdesenvolvimento, logo após a Segunda Guerra Mundial, deu início ao processo de descolonização na África e na Ásia. Surgiram mais de 100 nações que se tornaram independentes. E com elas, a opinião pública mundial, divulgada pela mídia, passou a ver a situação de algumas nações que viviam em uma situação de extrema pobreza, de miséria, convivendo com a fome, com conflitos, com guerras civis. E todas essas situações, como eu falei, a mídia levou essas situações para toda a opinião pública mundial, passou a ter conhecimento de como viviam as pessoas nessas nações recém-independentes. Então, a partir daí, começaram a utilizar esse termo subdesenvolvimento para dizer que eram nações que viviam em condições de extrema pobreza, em condições de miséria e com uma desigualdade social muito grande em relação aos países ricos e industrializados. Então, essas imagens começou a ser divulgada a partir da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a imagem da subnutrição, da pobreza, da fome, nações com altas taxas de mortalidade. Então, tudo isso resultante de um processo, de um sistema capitalista em que a desigualdade tem como característica principal, certo? E que a busca por obtenção de lucro, de domínio e poder, levaram as potências mais ricas e industrializadas ao processo de colonização. E com isso, mesmo depois que essas nações se tornaram independentes, as nações africanas, asiáticas, passaram a conviver com esses problemas sociais graves. Então, essas condições em que vivem essas nações africanas após o processo de descolonização
tudo isso foi resultado de um modelo colonial imperialista imposto pelas potências europeias, certo? Em que, em busca de matéria-prima, metais preciosos, minerais, e como eu já tinha falado anteriormente, as colônias da América já estavam, suas antigas colônias não existiam mais na América, já estavam todas as nações independentes, então partiram para um processo de colonização da África e da Ásia. Então o modelo colonial fez com que desse origem a vários problemas que esse continente vive até hoje, certo? Então, primeiro, começa com a divisão, a partilha da África. Então, foi uma divisão de gabinete, em que, em uma conferência lá em Berlim, as potências europeias dividiram o continente africano. A gente chama de divisão de gabinete porque são as fronteiras entre os países são retilíneas, diferente da América. Se a gente analisar os países, muitas vezes os limites de fronteiras foram criados a partir de elementos naturais. Aqui não, aqui traçaram a linha mesmo e as potências europeias dividiram, Portugal ficava com uma parte, França com outra, Inglaterra com outra, Alemanha, Espanha e assim por diante. Então essa divisão de gabinete, sem levar em consideração as peculiaridades locais. Então, aqui viviam e vivem várias etnias. Então as etnias, algumas foram divididas, ficaram separadas, uma mesma etnia em dois territórios. Teve etnias rivais que ficaram dentro do mesmo território e com isso, depois do processo de descolonização, essas etnias passaram a entrar em conflitos esses que foram incentivados até mesmo durante a colonização, né, porque as potências europeias, sabendo que algumas etnias eram rivais, incentivaram o conflito entre essas etnias para facilitar mais o domínio sobre esse território e também ia de acordo com seus interesses, que era apenas explorar. Então essas potências europeias, elas criaram condições para que esses países, mesmo depois que se tornassem independentes, não conseguisse ter um desenvolvimento, sempre ficasse com a dependência dos seus antigos colonizadores. É o que acontece até hoje. Várias potências europeias ainda conseguem lucrar com conflitos, com a exploração de recursos naturais do continente africano, certo? Então, depois do processo de descolonização, passou a ser visível guerra civil, movimentos separatistas, uma etnia atrás de criar o seu próprio território, houve conflitos de fronteiras, nações reivindicando fronteiras, anexação de território, fome crônica, com isso gerou um intenso fluxo de refugiados, que muitos tentam atravessar o mar Mediterrâneo para chegar até a Europa. Muitos morrem, alguns países não querem receber esses refugiados, e gerando uma grande crise imigratória no mundo atual. Os conflitos passaram a ser mais frequentes nessas nações recém-independentes. Como eu falei, conflito entre etnias que muitas vezes foram acirradas por incentivo das potências colonizadoras, como o exemplo aqui dos Tutsis e os Hutus, duas etnias rivais que travaram um conflito, um dos conflitos mais sangrentos, uma das guerras civis mais sangrentas que existiu no continente africano, afetando Ruanda, Burundi e até mesmo a parte leste da República Democrática do Congo. Depois da descolonização da África e da Ásia, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiram
de acordo com a ONU, surgiram mais de 100 nações ainda, certo? Se tornaram independentes. A gente pode citar aqui o exemplo de Sudão do Sul, Timor-Leste, que está aqui na imagem, que se localiza lá no Sudeste Asiático. O próprio Kosovo, que foi o mais novo país a se tornar independente e reconhecido pela ONU. Montenegro, que se separou da Sérvia. Teve a fragmentação da própria República da Iugoslávia, depois durante a Guerra Fria, já no final da Guerra Fria, que surgiram várias nações. Então, algumas dessas nações, elas não têm condições por si próprias de se desenvolver e ainda possuem uma forte dependência econômica, uma dependência tecnológica dos seus antigos colonizadores. Aqui passando para adiante, pessoal. Então, por que o termo subdesenvolvido? Eu já expliquei para vocês, né? Esse subdesenvolvimento foi um termo que passou a ser bastante usado na mídia logo após a Segunda Guerra Mundial para enfatizar, né, a situação de extrema pobreza e miséria que algumas nações que estavam se tornando independentes lá na África e na Ásia viviam, certo? Então, essas expressões ficou subdesenvolvimento, e durante a Guerra Fria, que houve aquela classificação do mundo em primeiro mundo, os países capitalistas mais ricos e industrializados, segundo mundo, os países socialistas, e terceiro mundo, os países capitalistas mais pobres, ou aqueles que não estavam no eixo de domínio da União Soviética nem dos Estados Unidos. Então, esses dois termos passaram a ser utilizados como sinônimo, subdesenvolvido ou terceiro mundo, para indicar a pobreza, uma extrema pobreza, a miséria, e também uma forte dependência econômica e tecnológica dos seus antigos colonizadores. Só que alguns países passaram a questionar isso. Não quero mais ser chamado de subdesenvolvido. Eles não queriam mais ser chamados de subdesenvolvido. Países como a China, hoje a China é a segunda maior economia, o segundo maior PIB do mundo e a maior economia em volumes de comércio. Então a China ainda é classificada como país subdesenvolvido. Países como Rússia, Brasil, México, Argentina, são países que são classificados como subdesenvolvidos. Então eles passaram a questionar esse termo. Porque alguns países, realmente, se for analisar, não vivem em condição de extrema pobreza. Alguns países, como a Coreia do Sul, não vivem mais essa dependência tecnológica. Então, para isso, foi criado um novo termo, mas o significado passou a ser o mesmo. Só para o termo ficar mais bonitinho e não ter mais questionamento. Em desenvolvimento. Por isso que hoje a classificação dos países do mundo de acordo com o critério de desenvolvimento, países desenvolvidos ou países em desenvolvimento. E como eu já tinha falado, né, a classificação dos países desenvolvidos e em desenvolvimento são considerados países em desenvolvimento as nações com baixo grau de industrialização, reduzida renda per capita e indicadores sociais baixos. Exemplo: Brasil, México, Haiti, Índia, Sudão do Sul, China, Rússia, entre outros países. Certo? Sintetizando, né, o que a gente já tinha visto na aula passada, países desenvolvidos são aqueles com alto grau de industrialização, os indicadores sociais são elevados e são países com caráter homogêneo, certo? Então, dispõem de tecnologia, são industrializados, indicadores sociais são elevados. Já os países em desenvolvimento, como eu já falei no slide anterior, aquelas nações com baixo grau de industrialização, indicadores sociais baixos, mas existe uma heterogeneidade nesse grupo aqui. Não deve se comparar um nível de desenvolvimento de um país como o Brasil a um nível de desenvolvimento do Haiti, por exemplo. Então, devido a essa heterogeneidade, o grupo dos países em desenvolvimento recebe outra subclassificação. Países emergentes, aqueles que apresentam um grau de industrialização mais elevado,
mas ainda possui um alto nível de desigualdade social. E os países menos desenvolvidos são aquelas nações mais pobres, que convivem com a fome, a miséria, com a guerra civil, são os estados frágeis. Para finalizar aqui, algumas características desse subdesenvolvimento. Profundas desigualdades sociais, que são originadas pelas injustas concentração e distribuição de renda, é uma característica primordial do sistema capitalista. Dependência tecnológica, que é, como eu falei, desde o processo da Revolução Industrial, a primeira e a terceira, né, isso serviu para reafirmar o domínio das nações mais ricas e industrializadas sobre seus antigos países colonizados, que foram colonizados. E a dívida eterna, todos esses países que são considerados subdesenvolvidos, acumulou muitas dívidas junto aos organismos internacionais como o FMI ou o Banco Mundial. E essas dívidas, muitas vezes por meio de empréstimos, os países se tornaram independentes e não tinham condições de se autossustentar, passaram a recorrer a esses empréstimos, acumulando vultuosas dívidas. E essas dívidas com juros altos foi comprometendo grande parte da sua renda, porque essa renda poderia ser usada para o benefício da população dos países. Essas dívidas externas é a soma de todo o dinheiro que o país deve. Esses dinheiros são resultantes de empréstimos, de financiamento de obras, entre outros, seja por empresas privadas ou até mesmo por governos de outros países. Então essas são as características principais do subdesenvolvimento, certo? Que hoje essas nações não querem mais ser chamadas de subdesenvolvimento, lembrar do termo para ser chamado hoje em dia para classificar essas nações, países em desenvolvimento. Em desenvolvimento porque tem condições de se desenvolver. Finalizo aqui mostrando que há a imagem aqui de uma criança uma criança africana com a bola, mostrando que há sim esperança. Podemos sim viver em um mundo melhor, com menos desigualdade, em que a fome e a pobreza pelo menos seja amenizada, porque erradicada nesse sistema capitalista como dá é difícil, mas que podemos sonhar com um mundo melhor. Saudações, pessoal, e até a próxima aula.